Hoje a gente vai falar de um tema forte, necessário e super atual. O Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher foi celebrado essa semana e uma nova pesquisa da USP, uma pesquisa genética, mostra que a miscigenação brasileira carrega marcas de violência histórica e que essa herança ainda impacta mulheres, crianças e famílias. E para explicar como esse passado se reflete nos padrões culturais de hoje e por que também a infância é o caminho para quebrar esse ciclo, a gente recebe a Carol Vilas Boas, especialista em aleitamento materno e desenvolvimento infantil. Muito bem-vinda mais uma vez aqui ao estúdio da RF com você, viu, Carol? Obrigada, Larissa. Oi para vocês aí de casa. Larissa, o que eu vou revelar aqui hoje é de chorar. É de chorar. Ai, é muito importante realmente a gente falar sobre isso, então vamos inclusive para a nossa primeira pergunta, porque eu quero entender como que essa herança genética e também cultural aparece na prática no comportamento das famílias brasileiras hoje. Sim, importante mesmo, Larissa. Hoje eu quero falar de uma pesquisa que a USP fez, uma parceria com o Ministério da Saúde, é de um programa Genoma Brasil. Isso nunca foi estudado antes. Esse ano saiu o resultado dessa pesquisa. Sabe o que ela mostrou pra gente, Larissa? Que na parte do DNA, que a gente estuda a parte que vem da mãe, de 45% desse genoma está ligado ao negro e 32% ao africano. Então, da linhagem das mulheres, nós temos mulheres negras e indígenas. E na parte da linhagem dos homens, 71% dessa pesquisa apontou a descendência europeia. Sabe o que esse resultado mostra pra gente, Larissa? Que por mais de 400 anos, mulheres negras e indígenas foram obrigadas a terem relações forçadas com os colonizadores. Olha só o quanto isso é impactante na nossa história, que o Brasil foi construído em cima disso e isso foi apagado da nossa história, Larissa. Agora, a gente precisa olhar para essa história e fazer diferente. O que a gente pode fazer, né, Larissa? Com certeza. Então, a gente já vai para a vida real, dentro de casa. Quais são os sinais que uma criança... Porque essa herança, ela é passada, então, né, de geração para geração e acaba impactando a vida das nossas crianças hoje. Então, quais são os sinais de que uma criança, ela está crescendo em um ambiente mais seguro, com vínculos saudáveis? Larissa, como a gente sabe que esse resultado dessa pesquisa confirmou, né, que isso está no nosso DNA, essa violência contra a mulher, ela está no nosso DNA, está no sangue. O povo brasileiro foi construído em cima disso, então é cultural, isso vem transgeracional. Hoje, Larissa, a gente precisa pensar, aí pensando na infância e nessas crianças, antes do comportamento delas, a gente precisa olhar para as políticas públicas que vão oferecer suporte e apoio educacional, trazendo consciência, educação sexual, educação emocional e prevenção ao abuso sexual já nas escolas, como uma forma de proteger a infância, porque a infância molda todo o comportamento da sociedade no futuro. Com certeza. Certo? Então, assim, a criança precisa ter toda uma rede, né, de proteção. As escolas, as igrejas, a gente tem que ter canais de denúncia e a rede protetiva, que a gente fala do CMDCA, nós falamos aí do Conselho Tutelar. Isso tem que estar muito bem estruturado, porque identificar e poder denunciar com segurança, né? Então a gente tem que olhar para isso na cidade de Campinas, né? Em 2022, vou fazer um adendo aqui, 2022, o IBGE identificou quase 100 crianças que se autodenominaram em situação de casamento, união, menores de 13 anos, crianças e adolescentes se autodenominaram casadas. Nossa, mas é um dado sendo muito que preocupante. o ECA proíbe menor de 14 namorar, ou seja, são crianças vítimas de violência, de estupro, e hoje a gente sabe até, né, que saiu aí uma história de que agora não pode nem fazer o aborto mais quando a criança é estuprada. Bom, enfim, é só um adendo, mas a criança, enfim, né, toda a sociedade tem que ter consciência, políticas públicas, para a gente fazer movimentos de proteção, ensinando a criança consciência corporal, consciência emocional, né? E aonde buscar ajuda quando ela se identificar numa situação perigosa. E Carol, vamos falar na prática então. O que a família precisa então fazer para essa criança se sentir segura e também sobre essa questão do consentimento, de saber as partes do corpo exatas, como que os pais conversam sobre isso com uma criança? Certo.
A gente já falou aqui diversos quadros que é preciso estudar para educar, né? Então a gente precisa levar informação para essas famílias que muitas vezes nem sabem, né, que isso existe. Hoje a gente tem até os crimes virtuais, ou seja, os pais não estão nem sabendo que os aliciadores mandam um Uber para sua filha sair de casa e levar para um lugar que você nunca mais vai encontrar. Então precisa ter na escola oficinas, palestras para os pais, dando orientação para que eles conversem e que a educação sexual deixe de ser um tabu na nossa sociedade. A gente precisa levar informação para as crianças como uma forma natural de abrir um canal de comunicação e proteção. E aí existe uma maneira correta dos pais conversarem com essas crianças? Porque não pode ser uma linguagem adulta, né? Como que funciona isso, Carol? Essa comunicação ela é muito assim, segundo faixa etária, né? Para as crianças menores, a gente tem oficinas lúdicas, teatros, que levam a informação dessa consciência das partes íntimas, né? Do que pode, toque bom, toque ruim, né? As emoções, quando eu sinto raiva, quando eu sinto medo. Isso tudo tem que ser ensinado, a inteligência emocional, nós já falamos várias vezes aqui. E também nós não vamos falar muito com as crianças. Na verdade, a gente vai estimular que elas falem para a gente quais são as dúvidas, com a linguagem delas e deixar que elas façam essa reflexão numa roda, né, numa brincadeira, sempre de forma respeitosa, segundo faixa etária. Então, cada faixa etária tem o seu tipo de linguagem, né? E a gente vai respeitando esse movimento. É isso aí, informação muito importante, imprescindível esse bate-papo que a gente teve aqui hoje, né, Carol? Sim, inclusive eu vou pedir para e urgente, Larissa. Exato. Inclusive eu vou pedir para colocar o Instagram da Carol aí na tela para vocês acompanharem todo o trabalho dela. Ela não fala só desse tema, mas de diversos outros. Então tá aí, Carol, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço, gente. Até a próxima.